Eu sempre ensinei que o caminho da prosperidade não é feito de esforço tenso, nem de luta contra as circunstâncias, mas de uma profunda rendição interior, uma entrega confiante ao bem que já nos pertence por direito divino. A lei do não resistir é uma das mais sublimes e transformadoras leis espirituais que Deus nos concedeu, e é também uma das mais mal compreendidas pelas pessoas. Muitos acreditam que não resistir significa ser passivo, aceitar injustiças, permitir que a vida aconteça sem ação. Mas não resistir não tem nada a ver com passividade, tem a ver com permitir que a força divina trabalhe através de nós, sem as barreiras do medo, da ansiedade e da dúvida. Quando resistimos, ainda que silenciosamente, criamos um muro invisível diante daquilo que buscamos manifestar. Esse muro se forma dentro da mente, pensamentos repetidos de preocupação, crenças de que tudo é difícil, memórias antigas de falta ou fracasso, comparações com outras pessoas, expectativas rígidas sobre como a prosperidade deve chegar. É impressionante como tantas pessoas pedem prosperidade com os lábios, mas seguram a pobreza com o coração. E isso não se dissolve com força, se dissolve com entrega. Quanto mais nos soltamos, mais o fluxo divino encontra espaço para agir. Quero que você imagine a prosperidade como um rio. Esse rio está sempre correndo, sempre trazendo novas águas, sempre em movimento. Esse rio é o suprimento divino. Não existe interrupção nele. Não existe falta nele. Ele não depende da economia, de pessoas específicas, de circunstâncias externas. Ele é constante e infinito. Mas o que determina se você bebe dessa água ou não é o grau de resistência que você carrega. Resistência é como pedras e troncos colocados no meio do rio. Eles impedem o fluxo, diminuem a velocidade, criam turbulências e ruídos. Não resistir é retirar esses obstáculos internos, um por um, até que o rio possa correr livremente. Muitas pessoas passam a vida tentando empurrar o rio, tentando obrigar a vida a ser do jeito que imaginam. Essa luta cria desgaste, frustração, cansaço e, acima de tudo, escassez. A escassez é sempre um reflexo de resistência interior. A abundância, por outro lado, é sempre um reflexo de receptividade pacífica. Quanto mais você se torna receptivo, mais naturalmente as oportunidades começam a chegar até você. Não é mágica, é lei espiritual. Agora, quero que você faça comigo um exercício simples, porém profundo. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Cada exalação libera tensão. Cada inspiração aumenta a clareza. Agora, imagine que dentro do seu peito existe um espaço, um grande campo aberto. Esse campo representa sua mente, sua alma, sua energia. Nesse campo, existem algumas sombras. São seus medos, suas preocupações, suas dúvidas em relação ao dinheiro. Não lute contra essas sombras. Não tente empurrá-las para fora. Apenas observe. Quando você observa sem luta, elas perdem força. A resistência só se alimenta do combate. A aceitação dissolve a resistência. Agora, imagine que uma luz dourada começa a surgir no horizonte desse campo. Ela cresce, ilumina, aquece e suavemente dissolve as sombras. Nada é empurrado, nada é forçado. A luz simplesmente transforma. Isso é não resistir, permitir que o bem dissolva o medo, ao invés de tentar vencer o medo lutando contra ele. Quero que você compreenda que toda a tensão no corpo é resistência. O aperto no peito quando você pensa nas contas. O nó no estômago quando se preocupa com o futuro. A contração dos ombros quando sente pressão. Tudo isso são sinais de que seu corpo está carregando mais do que precisa. Seu corpo é um espelho da sua alma. Quando sua alma confia, o corpo relaxa. Quando a alma resiste, o corpo endurece. Por isso, a fluidez financeira começa no relaxamento interior. Uma mente em paz é um ímã para a abundância. E talvez você pergunte, mas como soltar, como confiar, quando a realidade parece difícil? E eu lhe digo, você não solta depois que tudo melhora. Você solta antes, para que tudo possa melhorar. A ordem espiritual é sempre essa. Primeiro a vibração, depois a manifestação. Primeiro a paz, depois a solução. Primeiro o não resistir, depois o caminho se abre.
Vou lhe dar um exemplo. Muitas pessoas vivem dizendo: eu preciso de dinheiro urgentemente. E essa palavra, urgentemente, é um dos maiores bloqueios que existem. A urgência é a forma mais intensa de resistência, porque carrega medo, desespero e tensão. O universo não responde à urgência, responde à clareza. A urgência fecha portas. A clareza abre caminhos. Por isso, uma pessoa que diz em paz: o suprimento divino me alcança de forma perfeita e no momento certo, recebe mais rápido do que aquela que grita por socorro. Agora, faça um segundo exercício comigo. Coloque mentalmente as mãos diante de si, como se estivesse segurando algo pesado. Esse peso representa suas preocupações. Sinta esse peso por um momento. Agora imagine que você abre as mãos e o peso cai suavemente no chão. Você não empurra, você não joga, você apenas abre. Isso é não resistir. Quando você abre as mãos, a vida assume. Quando você solta, Deus age. Quando você confia, o fluxo corre. Eu desejo que você reconheça algo. Você não está sozinho. O suprimento divino é real, é constante e está ativo neste exato instante. Nada do que você deseja está distante. A única distância é a resistência que você cria. E a resistência é sempre uma ilusão baseada no medo. A verdade é que Deus quer que você prospere. O bem quer chegar até você. O dinheiro quer fluir para suas mãos. A abundância quer se manifestar. E tudo isso chega quando você deixa de impedir. Por isso, continue respirando profundamente. Sinta seu corpo se soltando ainda mais. Sinta seus pensamentos suavizando. Sinta seu coração se abrindo. Diga mentalmente: eu permito, eu recebo, eu confio. A lei do não resistir já está atuando em você agora. Quando comecei a compreender verdadeiramente a lei do não resistir, percebi que muito do sofrimento humano nasce de uma luta desnecessária. Nós nos colocamos em batalha contra circunstâncias, pessoas, situações e até contra o dinheiro. Criamos atrito onde poderia haver fluidez, e a vida, sendo sensível às vibrações que emitimos, nos devolve exatamente aquilo que oferecemos. Resistência gera mais resistência. Luta gera mais luta, tensão atrai mais tensão. A prosperidade não se manifesta em um coração que está em guerra. A abundância exige espaço. E esse espaço só surge quando solto as defesas internas, quando me torno receptiva, quando permito que a vida trabalhe a meu favor, em vez de eu tentar empurrar a vida à força. O dinheiro é como um rio. Não corre para quem cava represas, mas sim para quem abre canais. E abrir canais é desmontar resistências internas. A resistência se mostra de várias formas: medo de gastar, medo de investir, medo de perder, medo de tentar, medo de confiar, medo de mudar. A resistência se revela quando fico presa a pensamentos como: não vai dar certo, isso é difícil, eu não consigo, não tem jeito. E cada vez que penso dessa maneira, estou dizendo ao universo: feche as portas, não deixe nada entrar. E o universo, que é obediente à vibração que emano, simplesmente aguarda que eu me torne novamente aberta. Percebi que a resistência também pode se esconder por trás de sentimentos aparentemente nobres, como a tentativa de controlar tudo, de prever todos os passos, de garantir todas as respostas antes do tempo. O controle excessivo é apenas uma forma disfarçada de medo. A prosperidade não se manifesta onde existe medo constante, ela se manifesta onde existe confiança. A confiança é a chave que abre portas onde antes eu só via paredes. E o que é não resistir? Não resistir não significa passividade. Não é desistência, não é deixar a vida me levar sem consciência. Não é aceitar injustiça, nem se conformar com pouco. Não resistir significa não brigar com a energia, não entrar em antagonismo com o fluxo. Significa mover-me com a vida e não contra ela. Quando deixo de me opor, permito que a vida me leve ao lugar onde já existe provisão. Não resistir é a arte de permitir. A lei do não resistir se manifesta principalmente através do meu estado interior. Sempre que minha mente está tensa, preocupada, ansiosa ou tentando dominar tudo, estou criando um nó energético que impede o fluxo financeiro. Sempre que relaxo, confio, entrego, me abro e aceito que o universo trabalha em meu favor, esse nó se desfaz.
E quando o nó se desfaz, o dinheiro encontra seu caminho até mim. Eu compreendi que a resistência é como segurar areia com força demais. Quanto mais aperto, mais ela escapa pelos dedos. Mas quando descanso a mão, a areia permanece. Assim é o dinheiro. Não se mantém em um coração tenso, mas repousa naturalmente em um coração que flui. Comecei então a observar com mais honestidade todos os lugares onde eu resistia. Observei como às vezes eu resistia a mudanças que poderiam melhorar minha vida. Resistia a oportunidades porque me pareciam diferentes do que eu esperava. Resistia a conselhos sábios porque contrariavam meus medos. Resistia a gastar com o que me faria bem porque acreditava que era perigoso. E percebi que a resistência me mantinha exatamente no lugar que eu não queria estar. A vida sempre tenta me conduzir ao melhor caminho, mas se eu resisto, eu travo tudo. A lei do não resistir me ensinou a dizer: mostre-me o caminho e eu seguirei. E essa simples atitude abriu portas inesperadas, trouxe ideias novas, soluções rápidas, ajudas que eu jamais teria conseguido se continuasse na postura de luta. Quando não resisto, eu permito que a vida me surpreenda. Permito que o dinheiro chegue por meios incomuns. Permito que clientes venham, que oportunidades apareçam, que portas se abram, que caminhos se conectem. Eu permito que o universo opere os resultados que sozinho eu jamais conseguiria alcançar. E como cultivar, na prática, o não resistir? É através da consciência. Cada vez que sinto tensão ao pensar sobre dinheiro, cada vez que sinto medo de perder, cada vez que quero controlar tudo, na pausa, eu me torno capaz de mudar a vibração. E quando mudo a vibração, o exterior responde. Um dos exercícios mais poderosos que aplico é o exercício do soltar o punho. Ele parece simples, mas age diretamente no campo emocional. Fecho a mão com força, sinto a tensão e depois abro lentamente, deixando a mão relaxar por completo. Enquanto faço isso, digo mentalmente ou em voz alta: assim como meu corpo relaxa, minha energia relaxa. Eu solto toda a resistência. Repito esse exercício quantas vezes forem necessárias, até sentir o corpo inteiro amolecer, como se derretesse em paz. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Quando a mente acompanha, o fluxo volta a correr. Outro exercício poderoso é a respiração da aceitação. Fecho os olhos, respiro profundamente e digo internamente: eu aceito o fluxo da vida. Eu aceito o bem que me pertence. Eu aceito a abundância que já é minha por direito divino. E deixo que essa aceitação se espalhe pelo meu corpo como uma onda suave. Também utilizo o exercício de observar pensamentos de medo sem entrar no jogo deles. O medo tenta argumentar, convencer, criar cenários catastróficos, mas quando apenas observo sem reagir, ele perde força. O medo é uma sombra. Desaparece quando eu acendo a luz da consciência. Com o tempo, percebi que não resistir também exige confiança no tempo divino das coisas. Há momentos em que algo não se manifesta imediatamente, mas não é porque está bloqueado. É simplesmente porque está sendo preparado. A vida não falha. Ela apenas age de maneiras que às vezes minha visão limitada não consegue compreender. Quando solto a resistência, digo ao universo: eu confio, faça o que é para ser. E o universo responde: agora posso agir. A prosperidade, a fluidez financeira e a abundância começam dentro de mim. Elas não se revelam por força, mas por entrega. A entrega dissolve o medo, derrete o bloqueio, destrava o fluxo. Quando deixo de lutar, sou conduzida ao lugar onde o dinheiro já estava reservado para mim. O não resistir não é uma ideia, é uma prática. E quanto mais pratico, mais natural se torna. Minha vida financeira mudou não porque eu aprendi a fazer mais força, mas porque aprendi a fazer menos resistência. E é isso que desejo que você também experimente. Medida que continuei estudando e aplicando a lei do não resistir, percebi que a verdadeira fluidez financeira não depende de circunstâncias externas, mas sim do estado da minha consciência. Muitas pessoas acreditam que os problemas financeiros têm origem em falta de oportunidades, em crises econômicas, na escassez à volta. Porém, descobri que a escassez exterior é sempre o reflexo de um bloqueio interior.
Quando algo não flui no mundo externo, é porque existe resistência dentro de mim. Comecei então a examinar minhas emoções com mais cuidado. Descobri que a resistência pode se esconder em sentimentos aparentemente simples: irritação, pressa, impaciência, desânimo, frustração, expectativa exagerada. Cada uma dessas emoções é como uma pequena pedra colocada no rio da prosperidade. Uma pedra solta não impede o fluxo, mas várias juntas podem bloquear completamente a passagem da água. Por isso, a lei do não resistir me ensinou algo precioso. Ao invés de insistir para que as condições mudem, eu devo observar e dissolver aquilo que dentro de mim impede que as condições se transformem naturalmente. É como limpar um rio. Não preciso criar mais água, apenas remover o que está barrando o curso. Passei então a identificar, com total honestidade, as minhas resistências internas. Uma das maiores era o medo de errar. Muitas vezes deixei de avançar em um projeto financeiro porque temia não ser boa o bastante. Não percebia que isso era apenas uma forma de resistência disfarçada. A vida não exige perfeição, exige movimento. E quando me recusava a agir, acreditando que precisava ter certeza absoluta antes de começar, fechava as portas pelas quais a abundância chegaria até mim. Outra resistência comum era a necessidade de aprovação. Eu costumava querer sempre que todos ao meu redor concordassem com minhas escolhas, especialmente as financeiras. E quando alguém discordava, eu recuava. Não percebia que estava entregando meu poder à opinião alheia. O fluxo financeiro só se abre quando sigo a orientação interna, e não quando tento agradar expectativas externas. A não resistência exige coragem para confiar na própria intuição, mesmo quando ela não faz sentido para os outros. Também descobri resistências escondidas na relação com o passado. Recordações de fracassos anteriores criam uma espécie de energia estagnada. Mesmo quando a vida tenta enviar algo novo, essa energia antiga impede a chegada do bem. Então, aprendi a praticar o desapego ao passado, não ignorando minha história, mas me libertando dela. Não sou prisioneira de erros antigos. O fluxo da vida não depende do que aconteceu ontem, mas daquilo que estou permitindo hoje. Quando percebi que o passado não determina o futuro, uma leveza tomou conta de mim. Era como se eu tivesse caminhado por anos carregando uma mala pesada, sem perceber que poderia simplesmente soltá-la. E quando soltei, senti espaço para respirar novamente. Prosperidade exige espaço, espaço interno, espaço emocional, espaço energético. A resistência também aparece na forma de crenças limitantes, aquelas frases que pareço repetir automaticamente. Dinheiro é difícil, não dá para ganhar mais, tudo é caro, não nasci para prosperar. Cada pensamento desse tipo funciona como um bloqueio vibracional. Não importa o quanto trabalho, se mantenho crenças de escassez, o fluxo não se expande. Então, comecei a substituir essas afirmações internas por novas vibrações. A abundância me pertence. O dinheiro vem a mim com facilidade. Eu mereço viver em prosperidade. O bem sempre chega até mim. E quanto mais afirmava essas verdades, mais a vida respondia com situações que confirmavam minha nova vibração. Uma das práticas que mais me ajudou a dissolver resistências foi o exercício da observação sem julgamento. Sempre que uma emoção difícil surgia, medo, angústia, preocupação, eu me limitava a observar, sem tentar expulsá-la, sem criticá-la, sem lutar contra ela. Apenas observava. A simples observação consciente já é uma forma de não resistência. Quando observo, permito que a emoção se mova. Quando julgo, eu aprendo. As emoções precisam ser sentidas para que possam se dissolver. Resistência é sempre uma emoção não sentida. Também pratico o ato de escrever tudo o que sinto quando percebo que há um bloqueio. Escrever me ajuda a trazer à luz pensamentos escondidos, medos silenciosos, resistências inconscientes. Coloco no papel tudo o que está emaranhado dentro de mim. E ao escrever, percebo que aquilo que parecia gigante era apenas um amontoado de frases que pareciam verdadeiras, mas não eram. Ao ler o que escrevi, sinto uma libertação imediata, como se tivesse esvaziado uma área interna. E, após esse esvaziamento, o fluxo financeiro parece correr mais livremente. O universo responde ao meu interior limpo
e receptivo. Outra forma de dissolver resistências é agir, mesmo quando sinto medo. O medo quer me convencer a ficar parada, mas o fluxo da vida se manifesta através do movimento. Quando dou um pequeno passo, mesmo com incertezas, o próprio passo traz clareza. A não resistência não é esperar tudo fazer sentido para só então agir. É agir para que o sentido se revele. Muitas vezes, o caminho só aparece depois do primeiro passo. Também aprendi a importância de não resistir às mudanças. Muitas pessoas querem prosperar, mas não querem mudar nada em si mesmas. Querem resultados novos, com comportamentos antigos. Mas prosperidade exige renovação. A vida está sempre em movimento, e quando tento congelar tudo ao meu redor para evitar desconfortos, eu mesma bloqueio o fluxo. A não resistência me ensina a acolher mudanças, mesmo as inesperadas, confiando que cada movimento da vida traz oportunidades que ainda não posso enxergar. Aprendi também que a resistência pode se manifestar na forma de excesso de esforço. Muitas pessoas acreditam que prosperidade exige luta constante, batalhas intermináveis, esforço acima do normal. Mas esforço exagerado é apenas tensão, e a tensão atrapalha o fluxo. O trabalho deve ser inspirado, não exaustivo, deve ser guiado, não forçado, deve ser alegre, não pesado. Quando trabalho em sintonia com minha intuição, o universo coopera. Quando trabalho contra minha intuição, tudo se torna difícil. A não resistência me ensina a agir no momento certo, com a energia certa, no lugar certo. Ao longo dessa jornada, compreendi que não resistência é, acima de tudo, confiança. É acreditar que a vida é sábia, que o universo é organizado, que a abundância já existe e que meu papel é apenas permitir que ela se manifeste. Quando confio, relaxo. Quando relaxo, recebo. A confiança abre portas que o medo mantém fechadas. Por isso, todos os dias, reforço dentro de mim a intenção de fluir. Digo mentalmente: hoje eu não resisto. Hoje eu permito que a vida me conduza. E quando abro esse espaço interno, sinto um alívio imediato. É como se finalmente retirasse as mãos da direção e deixasse o universo guiar o veículo da minha prosperidade. E ele sempre sabe o melhor caminho. À medida que fui aprofundando meu entendimento da lei do não resistir, percebi que grande parte da estagnação financeira nasce de um hábito que muitas pessoas nem percebem que têm: o hábito da tensão. A tensão se instala silenciosamente, às vezes tão sutil que parece normal. Há pessoas que passam a vida inteira com o corpo contraído, com o peito apertado, com a mente sempre correndo para o futuro ou revisitando o passado. E quando o corpo vive em tensão, o fluxo da prosperidade não encontra passagem. O corpo é um espelho perfeito da consciência. E quando meu corpo está rígido, é porque minha consciência está resistindo a algo. Resistindo a mudanças, resistindo ao novo, resistindo à possibilidade de ganhar mais, resistindo à ideia de que posso prosperar sem sofrimento. Cada músculo tenso é uma porta fechada para o fluxo divino. E quando percebi isso, comecei a tratar o relaxamento como uma prática espiritual, não apenas física. A tensão nasce da sensação de que devo me proteger do mundo. É um mecanismo antigo, um reflexo que surge quando acredito que a vida é um lugar perigoso. Mas quando acredito que a vida é perigosa, meu corpo luta contra ela. E ninguém prospera quando está em luta. A prosperidade chega quando existe abertura. Abertura para receber, para permitir, para confiar. A não resistência exige que eu relaxe a armadura que vesti por tantos anos. Eu costumava acreditar que prosperar exigia força, mas aprendi que exige suavidade. Suavidade para acolher cada situação, suavidade para me adaptar, suavidade para ouvir minha intuição. A vida é um processo fluido, e tudo o que é rígido se quebra. A rigidez não combina com a prosperidade. A fluidez, sim. Uma das práticas que transformaram profundamente minha realidade financeira foi observar meu corpo sempre que eu pensava em dinheiro. Às vezes bastava lembrar de uma conta para pagar. E imediatamente meus ombros se erguiam, minha mandíbula apertava, meu estômago se contraía. Essas reações automáticas eram sinais claros de resistência. Meu corpo estava dizendo: eu temo isso, eu me protejo disso, eu resisto a isso.
E enquanto eu resistisse ao assunto dinheiro, o dinheiro também resistiria a mim. Então, comecei um exercício simples, porém poderoso. Sempre que um pensamento financeiro surgia, eu respirava profundamente e dizia a mim mesma: relaxe, o dinheiro é seu amigo. Se percebia aperto no peito, colocava a mão no coração e repetia: eu permito o fluxo. Eu aceito o bem. E se sentia o estômago contraído, massageava suavemente a região e dizia: eu solto toda a preocupação. Eu confio. Com o tempo, meu corpo aprendeu a associar o tema dinheiro não à tensão, mas à paz. A prosperidade encontrou espaço dentro de mim, porque a paz cria espaço. Uma mente em paz é um canal aberto para o bem. Outra forma de transformar tensão em fluxo é prestar atenção à respiração. Quando respiro de forma curta e rápida, estou em resistência. Quando respiro com profundidade e suavidade, estou em permissão. A respiração é a ponte entre a mente e o corpo. Então, desenvolvi uma prática de respiração consciente para dissolver bloqueios profundos. Exercício da respiração que libera resistências. Inspiro lentamente pelo nariz em 4 tempos. Imagino uma luz dourada entrando. Seguro o ar por 2 tempos, permitindo que essa luz se expanda dentro de mim. E então exalo pela boca em 6 tempos, liberando toda a tensão e toda a resistência. Enquanto faço isso, repito internamente: eu solto, eu permito, eu fluo. Essa respiração prolongada na exalação dissolve tensões acumuladas e acalma o sistema nervoso. E um sistema nervoso calmo é um solo fértil para a prosperidade. Também desenvolvi o hábito de conversar com minhas emoções, especialmente as difíceis. Quando sinto medo, eu não o expulso. Digo a ele: eu te reconheço, mas você não me controla. Quando sinto ansiedade, digo: você pode ficar, mas não dirige minha vida. Essa conversa interna é um ato profundo de não resistência, pois o que eu aceito se transforma. O que eu rejeito persiste. Uma das maiores resistências que as pessoas carregam é a pressa. A pressa é a forma mais comum de desespero. Quando estou com pressa, estou dizendo ao universo: o agora não é suficiente. Preciso que algo aconteça imediatamente. A pressa gera tensão, e a tensão bloqueia o fluxo. Quando solto a pressa, entro em alinhamento com o ritmo da vida. O dinheiro chega mais rápido quando eu não exijo pressa. A paz acelera o que o desespero atrasa. Outra resistência profunda é a sensação de indignidade, a crença silenciosa de que não mereço prosperar. Muitas pessoas carregam essa ideia sem perceber. Acreditam que precisam sofrer para conquistar algo, que precisam pagar um preço alto, que não são boas o suficiente. Mas a prosperidade não se manifesta onde existe culpa. A culpa é uma das piores formas de resistência, pois fecha as portas do fluxo divino. Cada vez que percebi um sentimento de indignidade, eu comentei comigo mesma: sou digna de todo bem, sou filha do divino, e a abundância é meu direito natural. Repeti isso tantas vezes que, com o tempo, se tornou uma verdade interna. E quando a verdade interna muda, a realidade externa acompanha. Também percebi que a resistência aparece quando tento resolver tudo sozinha, sem permitir que a inteligência divina me guie. A vida é muito maior do que meu planejamento. Há milhares de caminhos pelos quais a prosperidade pode chegar, mas quando me limito mentalmente a uma única forma, resisto ao que o universo quer me entregar. A não resistência exige que eu me abra para o inesperado. Por isso, sempre que me sinto confusa sobre qual direção tomar, digo: mostre-me o caminho certo. Eu estou aberta. E então faço silêncio interior. Não força, não pressão, apenas abertura. E é nessa abertura que as respostas chegam. A tensão também se dissolve através do movimento. O corpo guarda memórias. Às vezes, pensamentos de escassez ficam presos nos músculos e é necessário movimentar o corpo para liberar esses padrões. Caminhar, alongar, dançar suavemente. Tudo isso dissolve resistências profundas. Muitas vezes, recebi intuições financeiras importantes enquanto caminhava em silêncio. O movimento físico cria movimento energético. E talvez uma das práticas mais libertadoras seja simplesmente permitir que as coisas sejam como são. Quando aceito o momento presente,
deixo de lutar contra ele. E ao parar de lutar, libero energia para construir o que desejo. A não resistência não é concordar com tudo, mas sim não desperdiçar energia brigando com a realidade. Aceitar o que é me coloca em posição de transformar o que será. Passei a compreender que a prosperidade não chega para quem tenta controlar cada detalhe, mas para quem confia no fluxo da vida. A confiança é a atitude mais próspera que existe. Quando confio, envio ao universo a mensagem: eu sei que o bem está vindo. E o universo responde: então ele virá. A tensão é a linguagem do medo, o relaxamento é a linguagem da fé, e a fé é a força que abre todos os caminhos. A lei do não resistir me ensinou que a prosperidade não entra na vida de quem vive dizendo não internamente. E muitas vezes esse não é verbalizado, ele é silencioso, quase invisível. É aquele não que se esconde por trás de uma sensação de medo, de desconfiança, de autopreservação excessiva. É o não que diz: e se não der certo? E se eu perder? E se me machucarem? E se eu não conseguir? Quando vivo cheia de e se, meu coração se fecha, minha energia se contrai e o fluxo da abundância se interrompe. Por isso, uma das maiores transformações da minha vida começou quando percebi que precisava cultivar dentro de mim um profundo sim. Um sim que acolhe, que permite, que se abre, que confia. Um sim que não depende de garantias, mas de fé. A vida responde a esse sim com oportunidades, com fluidez, com suporte divino. Quanto mais eu digo sim à vida, mais a vida diz sim a mim. O sim interior não significa aceitar qualquer coisa, nem significa deixar de ter limites. O sim significa estar aberta ao fluxo, pronta para responder às direções divinas, disponível para aquilo que o universo deseja me entregar. É um sim que nasce da certeza de que o caminho é preparado especialmente para mim. É a disposição de caminhar com o divino, e não contra ele. Percebi que cada área da vida onde eu dizia não era uma área onde o fluxo estava bloqueado. Por exemplo, quando eu dizia internamente não posso gastar com isso, sem que houvesse sabedoria por trás, apenas medo, eu fechava a porta de retorno do dinheiro. Quando eu dizia não vou tentar essa oportunidade, por insegurança, eu impedia que o universo me surpreendesse. Quando eu dizia não quero mudar isso agora, mesmo sabendo que a mudança era necessária, eu prendia o fluxo. Então comecei a praticar um exercício simples, mas transformador. Todas as manhãs, antes mesmo de levantar da cama, coloco a mão no coração e digo: eu digo sim à prosperidade, eu digo sim à abundância, eu digo sim a todas as formas de bem que o universo prepara para mim. Repito isso até sentir meu corpo inteiro relaxar, até sentir que a energia ao meu redor se expande. Esse sim não é apenas uma frase, é uma vibração. E quando emano essa vibração, percebo que o dia corre com mais suavidade. As situações resolvem-se com menos esforço. As respostas chegam mais rapidamente. A vida flui. Outro exercício que utilizo é o sim consciente diante das oportunidades. Sempre que algo novo surge, uma ideia, um convite, uma possibilidade de aumento de renda, eu observo o que sinto. Se percebo uma contração imediata, como um reflexo de medo, faço uma pausa. Respiro e pergunto a mim mesma: esse é um não verdadeiro ou um não de resistência? Um não verdadeiro vem da intuição, é tranquilo, é claro. Um não de resistência vem do medo, e o medo sempre contrai. Quando percebo que é resistência, faço conscientemente o movimento oposto. Digo sim, ao menos internamente, mesmo que a ação venha depois. Digo: sim, eu estou aberta. Sim, eu posso aprender. Sim, eu permito que o bem venha a mim. É impressionante como esse simples ato abre portas que estavam fechadas há anos. A lei do não resistir também me ensinou que o sim deve ser aplicado ao tempo divino. Muitas pessoas tentam resistir ao que está acontecendo agora porque desejam que as coisas mudem imediatamente. Querem que o dinheiro chegue hoje, que a oportunidade apareça agora, que o resultado seja instantâneo. Mas o tempo divino é perfeito, e quando tento forçar, estou dizendo que não confio. Então, passei a dizer diariamente:
Eu digo sim ao tempo de Deus. Eu digo sim ao ritmo perfeito da prosperidade. Esse sim dissolve a ansiedade como o sol dissolve a neblina. E quando a ansiedade dissolve, abro espaço para receber. Também digo sim ao aprendizado. Muitas vezes resistimos ao que precisamos aprender porque o aprendizado exige humildade, exige admitir que não sabemos tudo, exige rever crenças antigas, exige aceitar novas formas de pensar. Prosperidade exige expansão, e expansão exige aprendizado. Então repito com frequência: eu digo sim a aprender tudo o que preciso para prosperar. Esse sim muda minha postura, tornando-me receptiva às ideias que o divino me envia. Uma das formas mais profundas de resistência é resistir ao próprio bem. Parece estranho pensar que alguém resistiria ao que deseja, mas isso acontece com frequência. Quando alimento a crença de que prosperar é difícil, que ganhar dinheiro é arriscado, que pessoas ricas são arrogantes, que o sucesso traz problemas, eu mesma fecho a porta do meu bem, porque a mente não aceita aquilo que ela teme. Então, trabalho diariamente para dizer sim às bênçãos, sim ao dinheiro que chega com facilidade, sim às oportunidades inesperadas, sim aos resultados rápidos, sim à expansão financeira, sim ao sucesso que me honra, sim à riqueza que me torna mais amorosa. Esse sim modifica completamente a vibração da minha consciência. É como acender uma luz em um quarto escuro. As sombras se dissipam e tudo se torna claro. Outra forma de cultivar o sim é praticando a gratidão antecipada. Quando agradeço antes de receber, estou dizendo ao universo: eu confio tanto que já celebro agora. A gratidão é uma forma avançada de não resistência, pois exige fé absoluta. Então digo frequentemente: eu agradeço pela abundância que já está a caminho. Essa frase é um portal. Cada vez que a repito, sinto meu campo energético se expandir. Também digo sim ao descanso. Sim ao descanso. Porque descobri que muitas pessoas impedem a prosperidade porque não acreditam que descansar é permitido. Querem trabalhar sem parar, como se o trabalho fosse a única fonte de abundância. Mas o divino age quando descanso. O descanso é uma declaração vibratória. Eu confio tanto que posso parar e ainda assim prosperar. A não resistência me ensinou que o sim interior é o maior acelerador da prosperidade. Ele alinha minha consciência com a verdade espiritual de que o bem já está disponível. Ele desfaz medos antigos, dissolve bloqueios invisíveis e abre caminhos onde antes eu só via obstáculos. E talvez a parte mais bonita dessa prática seja perceber que o sim interior faz a vida ficar mais leve. Porque quando digo sim, deixo de lutar, deixo de empurrar, deixo de desconfiar. E o que antes parecia difícil se torna natural. Digo sim ao que me eleva, digo sim ao que me expande. Digo sim ao que me abençoa. E quando digo esse sim, a prosperidade me encontra com facilidade, porque finalmente deixei de me opor ao bem, que sempre foi meu por direito divino. Enquanto continuo refletindo sobre a lei do não resistir, percebo que uma das maiores tarefas da minha jornada espiritual foi aprender a esperar sem tensão. A espera aflita, preocupada, ansiosa é uma forma sutil de resistência. É como segurar algo com força demais, com medo que escape, quando na verdade só flui para minhas mãos aquilo que posso segurar com leveza. Eu precisei aprender a viver no estado de certeza interior, mesmo quando minha mente grita que nada está acontecendo. Porque, segundo a lei, quando eu solto, quando eu não resisto, tudo já está acontecendo no invisível, e eu permito que o visível se reorganize da forma perfeita. Muitas vezes, o dinheiro que eu desejava não chegava na forma que eu imaginava, e eu me irritava, achando que algo estava errado. Mas descobri que a resistência estava justamente nisso: exigir que o bem viesse do jeito exato que eu queria. A vida é sábia demais para se limitar às minhas expectativas. Quando eu digo, quero prosperidade, mas só se vier por aqui, eu estou bloqueando todas as outras portas. A prosperidade sempre encontra um caminho, mas eu preciso permitir que esse caminho seja amplo. Eu me lembro de um momento em que eu precisava de uma quantia específica para resolver uma situação importante. Eu estava confiante, repetindo as palavras certas,
Mas no fundo, meu coração estava tenso, porque eu acreditava que deveria vir por uma única fonte. Eu me prendia àquela pessoa, àquele contrato, àquela possibilidade, como se fosse a única saída. Mas a vida não trabalha com saídas limitadas, ela trabalha com infinitas possibilidades, e foi só quando eu disse a mim mesma: eu libero o caminho, o bem pode vir de onde quiser, que tudo começou a se mover. Não veio da pessoa que eu esperava, não veio do acordo que eu imaginava, veio de outro lugar completamente inesperado, e ainda melhor do que o plano original. É por isso que digo tanto: soltar não é desistir. Soltar é abrir espaço para que o perfeito aconteça. A resistência é a pequena insistência da personalidade humana. A não resistência é a confiança da alma, que sabe que o universo está sempre a seu favor. Quando eu compreendi isso, comecei a relaxar no processo. Eu parei de tentar controlar cada detalhe. A vida começou a fluir de um modo mais suave, mais natural. Passei a observar que aquilo que eu antes considerava problemas eram apenas movimentos de realinhamento. E aqui entra um ponto fundamental. A resistência não desaparece apenas porque eu quero. Ela desaparece com prática. Por isso, quero ensinar um exercício simples que transformou minha relação com a fluidez financeira. Ele exige apenas alguns minutos, mas cria uma mudança profunda no campo mental e emocional. É o exercício da entrega consciente. Sente-se confortavelmente e respire profundamente 3 vezes. Traga à mente a situação financeira que está te causando tensão. Em seguida, diga interiormente: eu solto a forma, eu solto o caminho, eu permito que o bem venha do modo perfeito. Observe a reação do seu corpo. Você sente aperto? Se sim, respire na região onde sente o aperto e repita: eu não resisto. Eu permito. Visualize essa situação sendo entregue a uma luz dourada, como se você a colocasse nas mãos do divino. Finalize com a frase: tudo o que é meu flui para mim sem esforço, sem pressão e sem resistência. Faça isso sempre que perceber tensão surgindo. Esse simples gesto muda completamente o seu estado vibracional. Depois de aprender a não resistir aos acontecimentos, comecei a praticar algo ainda mais poderoso: não resistir às oportunidades. Porque, por incrível que pareça, muitas vezes pedimos prosperidade e resistimos a ela quando chega. Resistimos porque ela exige que saiamos do velho padrão. Resistimos porque nos tira da zona de conforto. Resistimos porque envolve confiança, movimento, ação inspirada. A prosperidade se apresenta em forma de ideias, inspirações, convites, mudanças, contatos inesperados. E a mente humana, tão acostumada com o medo, começa imediatamente a criar barreiras. E se der errado? E se não funcionar? E se for perigoso? E se não for para mim? Mas quando eu entendi que a não resistência também significa não resistir ao meu próprio crescimento, passei a acolher com graça aquilo que antes eu temia. E isso me ensinou algo crucial. A resistência é um medo disfarçado. A fluidez é fé em ação. Com o tempo, comecei a observar que sempre que eu estava muito presa a como uma coisa deveria ser, ela demorava mais. Quando eu soltava, quando eu me entregava ao movimento natural, as portas se abriam rapidamente. Porque a resistência cria bloqueios, a fluidez cria caminhos. Hoje, quando percebo que algo está difícil, que estou empurrando, forçando, insistindo demais, eu paro imediatamente e pergunto: estou resistindo a quê? E quase sempre a resposta é: à mudança, ao novo, ao desconhecido, ao fluxo, à possibilidade de receber mais do que estou acostumada. Quando eu reconheço isso, faço outro exercício que se tornou essencial para mim. É o exercício do permitir. Coloque a mão no coração, feche os olhos e diga: eu permito que a vida me surpreenda. Depois repita: eu permito o fluxo do bem. E por fim, eu permito receber mais do que pedi. Diga devagar. Sinta cada palavra. Essas frases mudam a vibração porque dissolvem a resistência inconsciente. Quanto mais eu praticava, mais leve eu me tornava. E quanto mais leve, mais o dinheiro fluía. Porque o dinheiro não gosta de ambientes tensos. Ele é fluido, leve, rápido. Ele se associa ao movimento. Ele se aproxima da alegria. Ele se alinha à naturalidade. Dinheiro é energia.
e energia responde ao clima interno. Com o tempo, comecei a perceber que a não resistência também envolve não resistir às fases da vida. Há fases de colher e fases de plantar. Há fases de silêncio e fases de movimento. Há períodos de expansão e períodos de preparação. Nada disso é errado. Nada disso é falta. Tudo faz parte do movimento perfeito. Resistir às fases é resistir ao crescimento. Por isso, ao praticar a lei do não resistir, aprendi a dizer a mim mesma: tudo está se movendo exatamente como deve. E essa certeza profunda criou uma nova realidade ao meu redor. A vida começou a me guiar com mais clareza. O dinheiro começou a chegar com mais facilidade. O inesperado virou meu aliado. A sincronicidade passou a ser constante. A lei do não resistir não é apenas sobre dinheiro. É sobre viver em estado de fluxo. Mas quando aplicada ao dinheiro, ela transforma a escassez em abundância, a luta em leveza e a ansiedade em confiança. Ela redefine o caminho financeiro, não pela força, mas pela suavidade. E é nessa suavidade que a prosperidade encontra seu lar. Ao chegar a esta etapa da minha jornada com você, quero que perceba algo essencial. Tudo o que ensinei sobre a fluidez financeira através da lei do não resistir não é apenas uma teoria espiritual, mas uma maneira completamente nova de existir no mundo. A resistência é o hábito antigo da humanidade. A fluidez é o estado natural da alma. E quanto mais você pratica, mais natural se torna viver nesse espaço onde o dinheiro, as oportunidades e o bem chegam como um rio que nunca cessa. Eu mesma precisei treinar meu coração para confiar nos caminhos invisíveis. Precisei aprender a não me inquietar com o tempo, a aparência, o silêncio ou as mudanças repentinas, porque tudo isso é parte do baile divino da criação. Quando você entende essa dança, percebe que a vida nunca está contra você. A vida apenas responde ao seu estado interior, e o estado interior que mais abençoa o seu caminho financeiro é justamente aquele onde você solta, confia e segue. Muitas vezes, o maior obstáculo não era o mundo externo, mas o que eu alimentava dentro de mim: medo, pressa, ressentimento, mágoa, comparação, cobrança. Todas essas emoções criam resistência, porque são tensões vibracionais que contraem o fluxo. Para que a abundância se manifeste, é preciso que haja espaço interno. E o espaço só surge quando você decide liberar aquilo que pesa. Por isso, quero conduzir você a um último exercício, um encerramento espiritual profundo, capaz de dissolver os últimos resquícios de resistência que talvez ainda habitem sua mente ou seu coração. Agora vou te ensinar o exercício final da entrega total. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Respire profundamente 3 vezes e permita que a respiração desça até o ventre. Agora, silenciosamente dentro de você, repita comigo: eu libero todo medo sobre o dinheiro. Eu libero toda preocupação sobre o futuro. Eu libero toda tentativa de controlar o invisível. Eu libero toda resistência consciente e inconsciente. Respire profundamente mais uma vez. Sinta uma luz suave envolvendo seu corpo inteiro, como se você estivesse mergulhando em um oceano de paz. Permita-se relaxar nas mãos da vida. Deixe que a tensão se dissolva. Agora repita: eu permito o fluxo do bem. Eu permito a entrada da abundância. Eu permito que o dinheiro chegue de formas inesperadas, fáceis e perfeitas. Eu permito que a minha vida financeira seja leve. Fique alguns instantes sentindo a vibração dessas palavras, como se elas estivessem preenchendo cada espaço dentro de você com confiança, com suavidade, com certeza profunda. Porque o segredo da fluidez não está no esforço, mas no estado de abertura. E este estado é a verdadeira chave. Quando você entra no estado de não resistência, você passa a ver a vida de forma muito diferente. As coisas que antes pareciam obstáculos se transformam em pontes. As situações que antes provocavam medo agora revelam oportunidades. Você entende que nada acontece para te limitar. Tudo acontece para te elevar, expandir e conduzir exatamente onde você deve estar. E aqui quero lhe lembrar de um ensinamento fundamental que sempre carreguei comigo. Nenhuma porta que é sua pode ser fechada, e nenhuma porta que não é sua pode ser aberta. Quando você não resiste,
Você honra esse princípio. Você não empurra portas fechadas, não força caminhos, não implora pelo que está desalinhado. Você caminha com leveza, sabendo que a porta certa se abre sozinha quando você está em sintonia com ela. O dinheiro, quando entendido espiritualmente, não é um fim, mas um mensageiro. Ele se move onde há clareza, gratidão, confiança e abertura. Ele se afasta de ambientes de medo, escassez, disputa ou tensão. Ele retorna quando você o trata como uma energia viva e não como um problema. E é por isso que, ao final desta narração, quero que saiba: você não precisa lutar mais. A luta é resistência. A fluidez é poder espiritual. Eu quero que você imagine, neste momento, sua vida financeira como um rio dourado. Um rio amplo, abundante, que corre sem esforço. Veja-se dentro desse rio, deixando-se levar suavemente, sem tentar controlar a direção da água, sem tentar agarrar as margens, apenas permitindo-se ser conduzido pela força divina que sabe exatamente onde te levar. Enquanto esse rio flui ao seu redor, diga a si mesmo: eu me alinho ao caminho da prosperidade. Eu caminho na luz do bem ilimitado. Eu confio na provisão divina. Eu sou guiado pelo fluxo perfeito. Eu sou agora um canal aberto para o dinheiro, para as oportunidades e para o crescimento. Sinta essas palavras se tornando verdade dentro de você. Sinta sua energia se ampliando. Sinta sua vibração se elevando. Este é o estado onde milagres financeiros acontecem. Não porque você força, mas porque você permite. Não porque você cobra, mas porque você confia. Não porque você se esforça, mas porque você se alinha. E, ao final desta jornada, quero que lembre de algo muito importante. A não resistência não significa passividade, significa ação inspirada. Quando algo lhe for mostrado, mova-se. Quando uma intuição surgir, siga. Quando uma oportunidade aparecer, receba. Quando um novo caminho abrir, caminhe. O universo responde ao movimento, mas ao movimento que nasce da paz, não do medo. Ação inspirada é aquela que surge natural, suave, com a sensação de é isso. E quando você age a partir desse lugar, você se torna imparável. Agora encerro esta narração visualizando você entrando em uma nova fase da sua vida financeira. Uma fase onde o dinheiro flui com facilidade, onde portas se abrem naturalmente, onde você recebe mais do que pediu, onde você vive guiado, protegido e sustentado, onde você não precisa lutar, apenas permitir que a lei do não resistir se torne não apenas um conceito, mas seu modo de viver. Que cada dia coloque mais suavidade no seu caminho, que cada passo seja guiado pela mão divina, e que toda abundância que te pertence, toda, sem exceção, encontre você com graça, leveza e perfeição. Eu abençoo agora o seu caminho financeiro. Eu abençoo a sua nova consciência. Eu abençoo o seu fluxo de prosperidade. E declaro que, a partir deste momento, você vive em fluidez, em confiança e em abundância contínua. Assim é, e assim será. Para termos mais momentos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações e assim continuarmos nessa jornada de conhecimento e expansão da mente.